Olá, vamos falar sobre microevolução e macroevolução. Com este primeiro esquema, eu quero que vocês fixem que microevolução é um processo relativamente pequeno que ocorre ao nível da espécie ou dentro da espécie, portanto, ao nível de populações de uma determinada espécie, enquanto que macroevolução é um processo bastante mais complexo que ocorre ao nível das classes taxonómicas superiores à espécie. E passando diretamente para a microevolução, ela é, portanto, aquela pequena alteração evolucionária ao nível do gene e do cromossoma, que implica, por exemplo, a alteração da frequência de alelos, que ocorre num curto espaço de tempo e, portanto, que envolve um número pequeno de gerações de uma determinada espécie e é um fenómeno que ocorre ao nível de uma espécie ou de populações dessa espécie. Os dois exemplos que aqui estão são as bactérias, bactérias que, é fácil de entender, têm normalmente ciclos de vida muito curtos e, portanto, a cada novo ciclo de vida, a cada nova geração, há a possibilidade de ocorrerem pequenos fenómenos evolutivos que facilitam, por exemplo, que elas adquiram muito rapidamente resistência a antibióticos. E a resistência aos antibióticos é, portanto, um exemplo de microevolução a nível das bactérias. Aqui em cima temos um pardal, o pardal comum, que foi introduzido nos Estados Unidos da América em 1852 e que se expandiu ocupando todo o continente. No entanto, desde então até agora, começam a notar-se, apesar de constituírem ainda a mesma espécie e de continuarem a reproduzir-se e terem descendência fértil, a verdade é que há alterações ao nível fenotípico, nomeadamente ou designadamente no tamanho dos indivíduos das populações, em que aparecem indivíduos mais pequenos em locais mais quentes, portanto, na zona sul, enquanto que aparecem indivíduos de maiores dimensões associados às zonas mais frias do continente. Este processo pensa-se que seja uma microevolução por um processo de seleção natural em que os indivíduos de maiores dimensões são selecionados para viverem em climas mais frios, uma vez que um corpo maior será um maior garante num clima mais frio. Passando para a macroevolução e continuando com os exemplos de passariformes, o que aqui temos é um exemplo que está descrito no vosso manual e que é o exemplo das felosas verdes. As felosas verdes, há cerca de 10 mil anos atrás, encontravam-se, portanto, isto é a zona do Planalto do Tibete, e elas encontravam-se vivendo, habitando toda a zona de floresta a sul do Planalto. Acontece que com a última época glaciar, portanto há 10 mil anos atrás, a floresta vai se expandindo para norte, portanto do lado oeste como leste, e com a expansão da floresta, as populações de felosas verdes vão também expandindo a sua área de habitação. Acontece que 2 mil anos depois disso, a floresta fecha-se, aqui na zona norte, e as populações de felosas verdes que se encontravam nesta zona e as da outra zona, portanto, que fechavam o anel, não se cruzaram e, portanto, o que está a acontecer é que estamos a assistir aqui a um processo de especiação. Se não há cruzamento, elas, eventualmente, mais tarde ou mais cedo, vão realmente ser espécies diferentes. O que é fascinante nisto tudo, e há poucos, e são alguns, mas são poucos os exemplos que existem desta situação, é que as populações que se encontram ao longo de todo este contínuo, deste anel em torno do Planalto do Tibete, elas cruzam-se entre si. Todas as pequenas populações que estão aqui representadas como pequenos pontos são populações que se cruzam e, portanto, as diferenças que existem entre elas não são o suficiente para se isolarem do ponto de vista reprodutivo. E isto é um exemplo de macroevolução. Portanto, no fundo, o que está aqui a acontecer é que há um somatório, é um somatório de pequenas microevoluções que se vão verificando ao longo deste anel e, portanto, das populações que os constituem, que resultam
num processo de macroevolução. Portanto, macroevolução é uma alteração genética mais complexa, geralmente ocorre ao longo de milhares de anos e, portanto, envolve muitas gerações dos organismos que estamos a tratar e que é uma alteração genética que ocorre ao nível da espécie ou acima da espécie. No nível superior, portanto, temos aqui um cladograma dos principais grupos de animais, que vos dá uma ideia da evolução dos organismos, desde um ancestral comum e de fenómenos de especiação ao longo do tempo. E a macroevolução, e é isso que eu quero que vocês fixem com isto, a macroevolução está associada a fenómenos de especiação que aparecem aqui, por exemplo, neste ponto. O bom em todos estes pontos aqui, no fundo, é quando há a diferença de duas espécies a partir de um ancestral comum. Também fenómenos de extinção, que embora aqui não estão representados, mas que se estivessem representados, o que aconteceria era que estas linhas terminariam algures, portanto terminariam, por exemplo, esta aqui, se este organismo estivesse, aquele grupo estivesse extinto, e ainda associado a processos de radiação adaptativa, que também vocês estudaram e que poderá ser considerado aqui neste ponto como um ponto em que há, no fundo, uma radiação adaptativa, o aparecimento de diversas espécies. Ora, no fundo, o que é que nós temos? Apesar de serem conceitos diferentes, os mecanismos que estão em ação nos dois são os mesmos. No primeiro, uma microevolução, no segundo, como que um somatório de microevoluções que vai originar a macroevolução. E os mecanismos que estudaram foram a deriva genética, o fluxo genético, a mutação, acasalamentos direcionados e a seleção natural. E pronto, esta é por hoje é tudo. Amanhã espero que haja mais. Espero que seja útil.